Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço Renato, Calçade, todos que estão por aí, os companheiros também, quem assiste a gente. Olha, Flamengo vem dessa classificação, essa ótima classificação diante do Atlético Paranaense, mais uma vez superou o Furacão lá em Curitiba, mas está vivo nas três frentes, só que para ficar ainda mais vivo no Campeonato Brasileiro, seria muito bom vencer esse Fla-Flu, né? Até porque o Botafogo joga um dia antes, se vencer o Bragantino pode abrir 13 pontos ali na ponta, o Flamengo vem em segundo lugar, 10 pontos atrás, então tem que recuperar bastante aí para seguir a caça ao líder Botafogo. Para essa partida contra o Fluminense, esse clássico sempre muito acirrado, o Cícero destacou aí os confrontos desse ano, tá lá e cá e tal, o Fluminense até levou a melhor na disputa de títulos, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil, mas o Flamengo tem três desfalques praticamente, né? Dois desfalques por suspensão, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas ficam fora. Tendência, Léo Pereira retornar ao time titular, ele voltou à equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, mas entrou na segunda etapa, ele que voltava de lesão depois de um tempo, problema muscular, então ele ficou no banco lá contra o Furacão e entrou no segundo tempo. E o Felipe Luiz deve ter a sua oportunidade, ele que não conta tantos minutos assim sob a gestão do Sampaoli. Então deve ser o substituto. Às vezes o Léo Pereira faz, às vezes, de lateral esquerdo ali, às vezes um falso lateral esquerdo, mas quando tem a possibilidade de utilizar o Fabrício Bruno, que não vai ser o caso desta vez. Dali para frente fica um pouquinho mais fácil, né? Você tem Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, o Gabigol, que vem sendo muito utilizado, mas a questão é o Pulgar. O Pulgar, ele acabou lesionado na partida contra o Atlético Paranaense, um incômodo, o Flamengo trata como um incômodo, mas ele ficou fora mesmo no aquecimento, nem jogou o jogo contra o Atlético Paranaense, foi substituído pelo Thiago Maia. O Alan entrou, fez a sua estreia, foi muito bem, foi elogiado internamente e tudo mais, a gente não pôde ouvir publicamente o Flamengo sobre isso, o técnico Sampaoli, então os companheiros ou o próprio Alan, mas ele foi considerada proveitosa a estreia dele, então tem chance de começar na equipe titular, quem sabe nessa vaga do Pulgar. Quem tem crescido bastante de rendimento é o Davi Luiz. Davi Luiz, um grande líder desse elenco do Flamengo, um jogador muito experiente, seleção brasileira, Europa, enfim, campeão agora de Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo, viveu um momento um pouquinho difícil tecnicamente, mas agora recuperou toda a sua força, tem feito boas partidas, é um dos líderes do elenco e tem alguma declaraçãozinha do Davi Luiz aí, a Flá TV, a gente ouve agora ele falando um pouquinho sobre o momento Flamengo, vamos ouvir. Muito, muito difícil contra um adversário qualificado, um treinador qualificado, que hoje está tendo a oportunidade de ir para a seleção brasileira também, todo mundo sabe, mas cabe a nós continuarmos nessa linha de evolução e de construção da nossa identidade. Eu acho que foi o que a gente mais conseguiu agora nos últimos jogos, essa identidade, independente de estar jogando com a bola, com a posse, sem a bola, sabendo sofrer, sabendo jogar. Acho que essa é a evolução que a gente vem tendo e um clássico é sempre um clássico. Tá aí então o Davi Luiz, clássico é sempre um clássico, e esse Fla-Flu aflora demais aí os nervos da rapaziada, é sempre um clássico muito pegado, já há bastante tempo, né? O Fluminense tem incomodado bastante esse Flamengo e, enfim, vice-versa. O Flamengo ainda busca a contratação do Claudinho, que assinou com aqueles 15 milhões de euros, a gente já falava lá no início da semana, contempla questões de bônus e tudo mais, mas os russos querem mais. O negócio, a gente falou há algum tempo também, o Flamengo imaginava gastar entre 15 e 20 milhões de euros, mais ou menos, pelo Claudinho, mas claro, sempre puxando, até o Marcos Braz falou isso abertamente, sempre puxando para baixo e os russos puxando para cima. Então é nessa batida que o Flamengo vai levando aí, De La Cruz, bem difícil, sentado na multa, como diz o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, então fica bem complicado. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada. Antes da gente seguir o nosso giro aqui, Renato, quero te ouvir sobre esse Fla-Flu do fim de semana. Então, jogo que, assim, é até difícil você fazer algum tipo de previsão, porque são dois times e dois trabalhos que estão num vai e vem, assim, né? É um Flamengo que faz jogos ruins, aí faz um jogo que pra mim não foi nem tão bom contra o Atlético Paranaense,
mas dentro da Arena da Baixada consegue uma classificação contra um adversário difícil, um Fluminense que vinha numa queda, e aí faz um jogo, principalmente um primeiro tempo de alto nível contra o Inter. Então é um jogo de muita, assim, de muita dúvida, assim. É um Flamengo que jogou bem contra o Fortaleza, por exemplo, dentro de casa, que foi um pouco mais equilibrado. Eu olho para esse Flamengo, eu já consigo ver muitas coisas de Sampaoli, mas eu não consigo ver isso de maneira linear, assim, regular, né? Eu acho que o time tem alguns apagões, às vezes o time está muito agressivo, às vezes o time está um pouco passivo sem a bola. No lado do Fluminense, a questão física baixando, o próprio jogo contra o Inter, o Fluminense fez um jogo controlado, assim, os 90 minutos bem controladinho e tal, mas o segundo tempo foi de queda física também do Fluminense, então é difícil. E tem outra coisa em comum, né? Os dois com muitos reforços chegando, regularizando, o pessoal já tá entrando, enfim, é o tipo de jogo que é difícil você fazer algum tipo de previsão. Agora, o que é certo é que estão os dois brigando ali na mesma pegada, na mesma parte do campeonato, e 3 pontos para um agora, joga o outro um pouco para longe da briga contra o outro rival que está bem obrigado, que é o Botafogo.